Pessoal que vão entrando, fiquem bem à vontade. Bom, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira noite de UX Summit. Vão chegando, fiquem bem à vontade. Tá friozinho, mas eu garanto que o bate-papo vai aquecer a nossa noite. Eu sou a Fernanda Mondadori, aluna de jornalismo aqui da UX, e eu vou mediar a nossa conversa hoje. Bom, essa é a quarta edição do UX Summit e dessa vez o assunto é arquitetura. Hoje nós temos duas lives, para quem não sabe, mais tarde a gente vai falar sobre arquitetura e sustentabilidade, o case Cubo Verde, com a Ingrid Dan, a partir das 8h30. Por agora, então, vamos dar início ao evento Toda Arquitetura é Social, o papel do arquiteto nas periferias urbanas. Vamos à apresentação das nossas convidadas. Carla Moroso e Paula Maia são sócias no escritório A Arquitetura Humana, localizado em Porto Alegre e fundado em 2014. No portfólio estão projetos em que ambas as arquitetas buscaram dar um novo ciclo ao que já existe, reconhecendo a sua história, reinterpretando e adaptando seu uso, ressignificando sua razão de existir e preservando a memória através da elaboração de projetos para espaços urbanos, edifícios multifamiliares, residenciais, espaços culturais e comerciais. Em 2017, o escritório recebeu o prêmio Arquiteto do Ano da Federação Nacional dos Arquitetos pelo projeto ATIS, um direito e muitas possibilidades, que foi desenvolvido para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, meninas. Eu logo vou deixar vocês assumirem daqui para frente, mas antes, um aviso importante. Perguntas, colocações e contribuições ao nosso debate são muito bem-vindas, basta compartilharem com a gente ali no chat, mas ao final da conversa a gente vai abrir um espaço para responder perguntas. Hoje nós também temos a ilustre presença de professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UX, uma saudação especial à prof. Terezinha Boucher-Buan, que vai me acompanhar na mediação, conferindo as perguntas de vocês. A prof. Terezinha também coordena o Taliesin, o escritório modelo do curso de Arquitetura e Urbanismo da UX. Sinta-se à vontade para contribuir, prof. Sem mais delongas, dou as boas-vindas às nossas convidadas. É com vocês, gurias. Boa noite para todos e para todas que estão nos assistindo. Meu nome é Carla, eu sou arquiteta, urbanista em toda a arquitetura humana. Estou junto aqui com a Lola. Lolita, tu quer dar oi? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paola, mas Lola, todo mundo me conhece, também sou arquiteta. Nós temos escritório em Porto Alegre, então, e temos mais uma sócia, que é a Tayane Beduski, né, que não está aqui hoje com a gente, né, mas nós vamos fazer a fala, então, em nome do escritório, uma fala que quer mostrar, assim, a importância da arquitetura para a transformação da sociedade, né, colocando, então, o arquiteto como um agente dessa transformação e mostrando um pouco do trabalho do escritório, então, e aí a gente vai mostrar alguns slides com alguns projetos que mostram a forma como a gente pensa em realizar isso. Eu vou compartilhar a tela. Então, Fernanda, daí eu vou... Acho que é importante falar que são 3 arquitetas, 3 mulheres no escritório, então, né, um escritório onde toda a frente são mulheres tocando, e cada uma de nós com seu caminho, cada uma de nós com uma história diferente, um caminho diferente, e uma construção que acaba sendo aplicada depois no escritório. Então, a Carla, com a experiência dela, que vem dentro... Tu vai falar um pouco mais sobre isso, Carleta? Tu quer falar depois? Pode falar. Não, a Carla, com a experiência dela, que vem de ONGs da habitação de interesse social, a Tayane, com a experiência dela, que vem muito relacionada ao urbanismo, e eu na área do patrimônio histórico. A gente une isso tudo para trabalhar, e muito que a gente vai falar hoje também, é com projetos de habitação de interesse social em pré-existências. Então, isso tudo se conecta, toda essa história e cada uma com a sua frente se conecta nesses projetos que eu vou apresentar agora. É isso. Vamos mostrar um pouquinho. Então, todos estão vendo? Tá, vamos lá. Sim, estamos vendo. Opa. Não está passando? Ah, passou. Bom, então aqui
somos nós três, né? Uma apresentação que nem a Fernanda colocou ali. O Arquitetura Urbana, então, ele atua na perspectiva de dar um novo ciclo ao que já existe, né? O que a gente quer dizer com isso, né? Então, nós temos cidades que elas têm uma história de construção, né? Que acaba, muitas vezes, alguns setores dessa cidade ficando, digamos assim, esquecidos na história, e o resultado disso são imóveis vazios, espaços subutilizados, né? E aí a gente trabalha muito focado em reconhecer essas histórias, né? A gente sempre brinca assim que a história da humanidade ela acaba sendo, digamos assim, materializada nos prédios, nos caminhos, nos centros históricos, né? Nem sempre os usos são os mesmos, né? Então a gente tem prédios que a gente tem que readequar os usos, então a gente faz uma reinterpretação desses espaços, adaptando o seu uso, né, trazendo eles um pouco mais assim para nosso tempo, né, preservando a sua memória através da elaboração de projetos, né, de projetos de arquitetura, e isso envolve a escala urbana, os edifícios multifamiliares, as residências, os espaços culturais e os espaços comerciais. A gente hoje aqui não vai falar de todo esse conjunto de coisas, a gente vai focar nas questões da habitação de interesse social. Mas acho que também é importante dizer, assim, quando se trata dessa relação, mesmo que a gente não foque na área do urbano, na área sei lá, do cultural, todos os nossos projetos, eles acabam permeando por todas essas escalas. Então, a gente começa a pensar, mesmo que a gente pense em um projeto de uma edificação, de um prédio, a gente pensa ele na escala de urbano, pensa nele no impacto da cidade. Então, a gente acaba enxergando todo esse do macro ao micro, das relações das pessoas com um pequeno espaço, as relações das pessoas com esse entorno delas, assim. Então, mesmo que não diretamente não seja, a gente acaba olhando para todas essas escalas, diferentes escalas. Então, a gente, como foco hoje essa questão de toda a arquitetura social, né, a gente vai falar um pouco, né, daquilo que a gente acredita, né, que é a arquitetura como uma ferramenta estratégica para promover mais justiça nas cidades. E aí a gente faz uma pergunta, né? O que a arquitetura tem a ver com a justiça nas cidades, né? Qual é a relação dessas duas coisas? Isso é uma pergunta bem interessante para reflexão, né? Para a gente tirar um pouco a arquitetura daquele lugar, né? Mais elitizado, de que só trabalha com uma determinada faixa de renda. A gente quer mostrar aqui que a arquitetura ela é extremamente importante para conseguir alcançar aquilo que a gente chama de uma cidade mais justa. Por que a gente está falando isso, né? A gente vive numa sociedade que ela é desigual, onde o acesso aos itens que são indispensáveis para o desenvolvimento da vida, como água, alimento, abrigo, né, terra, ele é desigual. Acessa essas coisas aquelas pessoas que têm os recursos necessários para a sua aquisição, né? Então, se a gente pensar que as pessoas precisam de ar, de água, de abrigo, de alimento, e que isso não é acessível para todos da mesma forma, né? A gente tem aí uma relação desigual. A ausência desses itens ou a sua inadequação, ela afeta a saúde e deixa a vida vulnerável, né? Então, se eu não tenho um abrigo adequado, se eu não tenho saneamento, não acesso uma água potável, se eu não tenho como condicionar meus alimentos, como plantar ou como acessar eles, eu estou prejudicando ou estou deixando vulnerável a existência do ser humano. Hoje, no Brasil, a gente tem uma concentração muito forte da renda, né? Então, nós somos, né, um dos países mais desiguais do mundo. Para a gente medir essa desigualdade, a gente trouxe alguns dados da Oxfam aqui. Os 6 homens, ou as 6 famílias, vamos colocar assim, mais ricas do Brasil, eles têm a mesma riqueza, a mesma concentração do que os 50% mais pobres. E esses dados, eles sofreram uma alteração bem importante nesses anos de pandemia, né? Temos 16 milhões de brasileiros, é gente pra caramba, que vive na pobreza, e mais de 50% dos brasileiros que estão vulneráveis a entrarem na linha da pobreza, né? Esses dados são do IPEA de 2016, mas a gente já tem dados
do Observatório das Metrópoles, mostrando que essa projeção de 2016 ela se materializou, se concretizou nesses últimos 2 anos de pandemia. Essa desigualdade que a gente falou aqui em números e falamos aqui de uma maneira bem abstrata, né? Ela tem uma materialidade, né? Ela ganha uma materialidade quando a gente olha para as nossas cidades, porque as cidades elas vão traduzindo isso nos seus espaços, né? Aonde é que a gente vê isso, né? A gente vê isso nos despejos. O que são os despejos, né? Quando as pessoas que não têm um abrigo adequado, elas acabam ocupando imóveis vazios ou subutilizados ou outros espaços da cidade para sanar a sua necessidade de moradia. E aí existe, né, quando acontece isso, muitas vezes elas são despejadas, né? E isso o despejo, ela é uma violação aos direitos humanos, reconhecido internacionalmente. Uma outra forma de enxergar a materialidade dessa desigualdade está nos moradores de rua. O número de pessoas que moram nas ruas ele é alarmante, né? Se a gente olhar e passear e prestar atenção nas cidades, às vezes tem famílias inteiras morando na rua. Uma outra forma de enxergar essa materialidade são as áreas de risco, né? As áreas boas, as áreas habitáveis, as áreas que são passíveis de moradia, elas têm um preço, né? E paga por esse preço aquelas pessoas que têm poder aquisitivo para acessar. Aqueles que não têm acabam ocupando para moradia os espaços que sobram da cidade, né? Então, são as áreas de risco, né? As beiras dos arroios, a margem dos rios, os morros, as encostas, as zonas de alta tensão, enfim, tem inúmeras situações de risco. Isso aqui é o que a gente chama da materialidade na cidade. Alguns exemplos disso, né? No Brasil, existem mais de 50 milhões de pessoas com insegurança na posse, ou seja, pessoas que elas dormem e não sabem se no outro dia elas não vão ser despejadas, colocadas na rua. Ela, sua família, seu fogão, sua geladeira, sua cama e tudo mais das poucas coisas que elas têm. As favelas aqui no Brasil, elas crescem, e esse dado já está desatualizado, a gente não conseguiu atualizar, mas anualmente elas crescem 35%. As favelas crescem mais que a média de crescimento do Brasil, ou seja, significa que mais pessoas estão indo morar nas favelas. E mais de 85% da produção habitacional do país é realizada sem a devida orientação técnica, ou seja, sem um arquiteto. E esses 85% não é a população de baixa renda, esse 85% engloba as diferentes faixas de renda, ou seja, nesse país não há uma cultura de contratar assessoria técnica e orientação técnica para produzir, para fazer projeto e executar obra. Essa desigualdade, ela também ganha, né, como eu falei, uma materialidade nos espaços públicos. E aqui a gente trouxe várias imagens, né, mostrando um espaço público pobre e da cidade informal, das ocupações, e o espaço público das áreas formalizadas, daquelas que aonde as pessoas conseguem acessar e elas pagam por essa infraestrutura. E a moradia também, né? Aqui aparece, então, uma moradia precária, numa área de risco, né? E a outra, uma moradia daqueles 1% que a gente falou lá no início. O que a gente quer dizer com tudo isso, né? Gente, território, cidade, rua, espaço, tudo isso é coisa da arquitetura. Tudo isso é ingredientes que fazem parte do cotidiano, pelo menos deveriam fazer, do cotidiano de um arquiteto, né, de um arquiteto urbanista, né? Então, para nós, não existe uma arquitetura e uma arquitetura social. Toda arquitetura ela é social. Quando a gente está falando de incidir nos espaços públicos, de incidir na melhoria de vida das pessoas, a gente está falando do planeta, a gente está falando da cidade como um todo, a gente está falando de todas as pessoas. E aqui essa foto traz uma frase que a gente usa bastante, que os movimentos de moradia usam bastante, que é o tanta casa sem gente e tanta gente sem casa. No Brasil, o número de imóveis vazios ele é muito maior do que o número de pessoas sem teto.
Por que a gente está trazendo essa informação, né? Para justificar o porquê que a gente trabalha com essa questão do reutilizar, né? Do readequar, de dar um novo uso. E aí agora vamos entrar um pouquinho no como é que a gente atua, né? Nós aqui do escritório, as nossas ações de arquitetura para transformar essa realidade. Como é que a gente olha para isso, senta no escritório e pensa, bom, como é que a gente vai estar colocando o nosso serviço de arquiteta para transformar essa realidade. E aí a gente trouxe alguns casos, né, alguns cases assim para dividir com vocês. O primeiro deles é um projeto para a Cooperativa 20 de Novembro, em Porto Alegre. Esse prédio, ele hoje, né, as condições dele hoje, ele foi projetado, ele tem mais de 50 anos, muito mais da metade desse tempo ele ficou vazio e abandonado, numa área com toda a infraestrutura, né, com rede de água, rede de esgoto, transporte, uma área central. Ele ficou vazio e foi ocupado para moradia pelas famílias do movimento de moradia, famílias que lutam para ter um teto e uma casa, né, que já sofreram despejos, enfim. Esse prédio ele foi pensado e projetado para ser um hospital, né? E a partir da luta, da insistência, né, das famílias e do apoio da assessoria técnica, a gente fez um projeto para reutilizar esse prédio, para dar um novo uso para ele, para ressignificar o papel dele na cidade, transformando, então, um prédio vazio em 40 unidades habitacionais. A gente fez isso através de um programa chamado Minha Casa, Minha Vida, Entidades. Aqui a gente trouxe algumas imagens, né, do que é esse processo. Esse processo ele nunca é um processo sozinho do arquiteto lá no seu escritório. A gente se envolve com as famílias, né? Nós temos uma relação muito próxima, né? As famílias participam diretamente de todo o processo, das discussões que envolvem o projeto. O que a gente trouxe foto das famílias se apropriando do projeto, reunião com a comunidade, reuniões nos setores públicos, na prefeitura, no estado, com o governo federal, para ajustar as questões do projeto arquitetônico, as diretrizes da cidade, né? Toda a cidade ela tem as suas regras, né? Regras para ocupar os terrenos. Eu não posso chegar lá, mesmo seja para construir do zero, seja para reformar e fazer aquilo que é a minha vontade de arquiteto ou a vontade do proprietário, seja ele um proprietário individual ou um proprietário coletivo, como é o caso da cooperativa, né? A gente tem que seguir as regras da cidade. Só que nem sempre essas regras elas estão pensadas para as populações de baixa renda. E aí a gente precisa sentar e negociar esse ajuste dessas regras com o poder público, né? Isso é um dos papéis dos arquitetos e urbanistas nesse universo de atuação. Posso fazer aqui a gente pode. A partir de agora tem umas imagens, Lola. Se tu quiser que eu vá passando, tu me avisa. Eu acho que pode até dar uma retornadinha naquela foto aí que eu já me baseio ali da anterior. Essa aí. Então, o projeto Assentamento 20 de Novembro foi o primeiro maior projeto do escritório, o primeiro grande projeto do escritório. Então, ele também foi um processo de aprendizagem, tanto para nós como arquitetos. Claro que a Carla já tinha uma construção mais longa, um processo mais longo dentro da arquitetura. O resto da equipe, eu, a Tayane, a gente já estava a um processo um pouco mais curto, menos tempo de formado, e foi toda uma construção para compreender e para lançar esse projeto. O que é interessante é que teve participação ativa dos moradores. Então, assim, por ser um movimento social, pelos moradores estarem vinculados a movimentos sociais, eles tinham muita compreensão do papel desse edifício para a cidade. Então, foi uma troca, na verdade, foi um aprendizado mútuo. Foi um aprendizado da gente com o movimento social, com os moradores do local, que vinham nos trazendo informações de como eles queriam o prédio, de como eles acreditavam no prédio, qual a importância desse prédio para a cidade, e a gente, como técnicos, também trazendo toda a base técnica para esses moradores. Então, acho que, assim, tanto na última foto à esquerda de vocês, assim, tem uma reunião com um monte de gente. Foi um dos primeiros debates dentro da prefeitura, onde entrou os moradores, os técnicos foram para a prefeitura,
sentaram todos juntos na comissão de análise de demanda prioritária de habitação de interesse social, a CADAP, né? E a gente entrou para debater qual era a importância de ter ou não ter um estacionamento, por exemplo, que dentro do plano diretor dizer que deveria ter um estacionamento. Se a gente está numa área onde tem todo acesso ao transporte público, onde a gente discute tantas pessoas utilizarem a cidade, transporte público, ciclovia, ônibus, trem, então a gente tem tantos acessos naquele entorno, e aí dos moradores. Acho que a conexão da Lola está um pouquinho instável. Não sei, Carla, se tu quer. Agora retomamos. Tá bom. Seguindo, então. Caiu, Carita? Se tu quiser. Sim, tinha dado uma travada, mas agora está chegando aqui. Pode continuar. Tá, então tá, não, pode continuar, Carita, que eu acho que eu não sei nem que vocês pararam de me escutar, hein? Tá. Aqui, então, eu vou trazer algumas imagens, né, do projeto. Da proposta, vou passar as imagens, Lola, depois se quiser fazer algum comentário, né? Então a gente foi feito um projeto em diálogo com a cidade, né? Acho que aqui é interessante a gente mostrar, o prédio faz frente ali para Barros Cassal, então a ideia da comunidade, dos moradores, isso foi bem assim, conectado com o escritório, foi de abrir o prédio para a cidade, né? Tornar aquele espaço, criar um espaço público, um espaço semipúblico, um espaço privativo dos moradores, né? Aqui a gente tem o terreno tem um desnível, né? Então esse desnível ele foi ocupado por uma escadaria que na realidade é uma arquibancada. A comunidade tem o hábito de fazer alguns eventos públicos, isso antes da pandemia, né, gente? Então, a ideia é de usar essa arquibancada, essa escada como uma arquibancada de apoio. Carlita, posso comentar? Mas aí só me corta. Eu não sei se a internet está muito ruim ou voltou normal. Pode falar. Não, tu acha que tá muito ruim a internet? Eu deixo tu falar e não vou interferindo. Na verdade, o que eu ia comentar era que aquele espaço, aquela área ali da frente, era uma área onde os moradores começaram a criar eventos, pequenos eventos no início. E a partir desses pequenos eventos, muitas pessoas foram indo a esses eventos e começou a aumentar muito o número de pessoas. Até que a rua toda era tomada de pessoas. Essa área acabou sendo também englobada no projeto como um espaço e um largo cultural, um largo de convivência e também de um presente do assentamento para a cidade, uma relação do assentamento com a cidade. Então, quando definem que vão tirar muros, que vão abrir esse local para que as pessoas que estão carentes de locais de convivência naquele entorno possam utilizar, então, acho que pode passando, tipo... Bom, aqui é uma fachada do prédio, né, de como é que ele foi pensado. E aqui tem um conjunto de imagens que mostra a parte do interior dos apartamentos. E antes da gente entrar no próximo projeto, é importante a gente comentar que esse processo ele não é um processo simples, né? Ele foi... as famílias ocuparam pela primeira vez um prédio, foi em 2006, de lá tem uma trajetória de despejo e novas ocupações, até chegar numa negociação com o proprietário do prédio, que é o governo federal, acessar um programa, que é o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, elaborar os projetos, contratar os arquitetos, elaborar os projetos, e agora as famílias estão aguardando o governo federal liberar o recurso para a execução da obra, né? Então, a gente ainda está com um sonho no papel, né? Os arquitetos projetam sonhos no papel, mas esses sonhos eles precisam sair do papel, né? E vir para a vida lá da Seniriane, da Dona Lúcia, né? Da Elis, estou citando aqui, da Tati, que são, enfim, moradoras, né, do assentamento 20 de novembro, que aguardam ansiosamente pelas obras. Então, a gente sempre fala isso porque essa trajetória, essa caminhada, ela é longa, né? Aqui, a gente tem um outro caso, que é o da ocupação 2 de junho. Ela também é no centro de Porto Alegre, e isso é interessante a gente demarcar, né? Porque são prédios que eles estavam vazios, né? Esse daqui é um prédio que foi projetado para ser uma repartição pública do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, serviu para o IP,
Depois o IP saiu daí e teve, se eu não me engano, o Ministério Público nesse prédio, e depois o prédio ficou vazio. Enquanto ele estava vazio, tinham famílias de brigadianos, né, de policiais militares que estavam, isso na década de 90, lutando por melhores condições salariais e argumentando que o salário que eles ganhavam não pagava o aluguel, né, da casa deles. As esposas, né, desses brigadianos, elas, né, se revoltaram contra isso e elas resolveram tomar as rédeas dessa luta, e elas ocuparam, então, esse prédio no ano de 1999. Com esse argumento, né? Tipo, a gente precisa de casa, e esse prédio está vazio, então elas ocuparam, e desde o momento que elas entraram no prédio, o Estado entrou com uma ação de reintegração de posse, ou seja, pedindo o prédio de volta, que é o primeiro passo para se ter um despejo, né? Que foi aquilo que a gente falou lá no início. De lá para cá, houve uma disputa judicial sobre o Estado querendo despejar as famílias e as famílias lutando para permanecer no prédio. Em 2017 ou 2018, agora não me lembro muito, o Estado ganhou essa ação no Poder Judiciário, né? E o juiz, e a gente sempre demarca isso para demarcar as desigualdades, né? O juiz, que é aquele cara que ganha até auxílio moradia, assinou dizendo, pode dar o despejo, pode tirar as famílias de lá. Estamos falando aqui de 52 famílias. Se a gente multiplicar por 4, a gente vai ver o número de pessoas que estariam na rua. As famílias, então, se organizaram, montaram uma cooperativa, buscaram assessoria técnica de arquitetos e urbanistas, né? Foram nos procurar no escritório, uma advogada que trabalha com as ocupações, e chegaram para o Estado e disseram, olha, a gente quer negociar, nós queremos ficar nesse prédio, a gente está disposto a pagar, né, pelo nosso apartamento, desde que seja um pagamento adequado às nossas condições financeiras. Do outro lado, o Estado e o Judiciário, né, disse, olha, para vocês ficarem no prédio, vocês têm que nos provar e nos mostrar que o prédio é adequado, que ele pode servir para moradia. Imagina, as famílias estavam há 20 anos morando lá, né? Nós tínhamos que mostrar que o prédio servia para moradia, dentro de condições habitáveis e seguras. O que eles queriam dizer com seguras, né, gente? Bem nesse ano, houve aquela tragédia de São Paulo, que um prédio de uma ocupação também, que pegou fogo e desmoronou, não sei se vocês se lembram, né? Então, isso gerou um alerta, né? Essas famílias que não têm casa e ocupam esses prédios, elas estão em risco, né? Esses prédios, a gente precisa olhar para a situação física deles, né? A grande parte deles tem condições físicas e estruturais adequadas. Geralmente, o problema está nas instalações elétricas, nas questões de segurança de incêndio, tudo questões que são super mitigáveis, né? Super ajustáveis a partir de uma intervenção técnica, né? Então, o que eu resumi um pouco da história da 2 de junho. Aqui mostra um pouco do processo que a gente vivenciou lá, que isso é característica do escritório também, né? Que é o envolvimento dos moradores, né? Então, essa primeira foto aqui é a gente fazendo uma assembleia no saguão do prédio para conseguir identificar onde cada família morava no prédio. Para que isso? Para a gente poder visitar os apartamentos das famílias depois e ver, né, se aquele espaço de moradia estava adequado, se tinha banheiro, tinha cozinha, ventilação, iluminação, dormitório, adequado para aquele número de moradores. A gente fez um levantamento também, é a segunda foto aqui do prédio, né? A gente entrou em todos os apartamentos, medimos apartamento por apartamento. Aqui são 2 estagiários do escritório que passaram por lá, eles eram alunos da Uniriter e estavam fazendo estágio obrigatório, procuraram o escritório, então super parceiros, são 2 peruanos, né? A gente também, aqui é uma foto da escadaria, né? O prédio tem 13 andares e o elevador não funciona, né? Então, as pessoas há 20 anos sobem essas escadas todos os dias. Alguns moram no térreo, mas muitos vão morando lá no 5º, 6º, 7º, 8º andar.
Aqui um pouco das fotos, né, mostrando o que é o interior dessas ocupações, né? Então, ali mostra a parte da fiação elétrica. Essa foto mostra essa fiação já em situações boas, muito embora aí esteja um caos, mas já foi bem pior, né? Então, mesmo em condições precárias, as famílias vão tentando fazer as melhorias, as adequações, né? Aqui, de novo, uma foto da escada, o pessoal colocando ali a sinalização nos degraus para a questão de acessibilidade, a questão da segurança de incêndio. As famílias, elas fazem uma apropriação dos seus espaços, né? Então, a gente até brinca, e nós estamos se devendo isso, né? Que a gente ia fazer uma exposição de fotos de portas, porque cada porta de cada apartamento tem uma característica, geralmente é uma característica que fala muito daquela família, né? Então, tem portas com grades, portas sem grades, portas de madeira, portas pintadas, portas de tudo quanto é tipo. E essa questão, assim, do cuidado, né, de ter as plantas, de ter os espaços coletivos, os espaços comuns. Então, isso tudo é vida, né? É a vida vivida dentro de espaços que antes não tinha vida nenhuma. Além disso, nesse prédio, e tanto nesse da mês de junho quanto no 20 de novembro, eles têm um problema com banheiros, né? Nem todos os apartamentos têm banheiros, então eles acabam tendo banheiros comunitários, tanto qualquer um dos dois assentamentos, assim, passam por essa mesma situação, tendo banheiros comunitários, que foi um dos maiores estudos, assim, no escritório, porque todos os apartamentos estavam com banheiros, então a gente passou muito tempo tentando quebrar a cabeça para colocar já naquela pré-existência toda essa área de áreas molhadas, de banheiros, esses estudos todos, para que todos os apartamentos recebessem. Aqui é um pouco assim do raciocínio, né? Então, para um apartamento, para uma moradia, ela ser adequada e garantir a qualidade de vida, a segurança das famílias, elas precisam ser habitáveis, né? Ter habitabilidade, iluminação, ventilação, segurança. Elas precisam funcionar, é o que a gente chama de funcionalidade, né? Elas precisam funcionar, a pessoa tem que se alimentar, tem que ter cozinha, ela tem que ter banheiro, aquele banheiro tem que funcionar, né? A pessoa tem que puxar a descarga e os dejetos têm que ir para o lugar certo, tem que ser acessível, né? A questão da acessibilidade, a pessoa não pode ter que subir 13 andares de escada, da mesma forma que tem que ser pensada nas pessoas que têm uma acessibilidade mais restrita, né? E a questão da sustentabilidade também, ela é bem importante, não só essa sustentabilidade ambiental, que é super importante, né? Mas também a econômica. A gente tem que pensar que essas famílias que moram nesses prédios coletivamente, elas, a partir do momento que elas começam a intervir, ou até antes mesmo, né? Elas têm custos comuns, né? Hoje em dia, quando a gente entra num prédio desses, geralmente a luz que ilumina o corredor do prédio, ela é uma luz precária. A partir do momento que tu traz essa realidade para uma situação mais regular, começa a ter custos, né? A família tem a conta da luz do apartamento dela e ela passa a ter a conta da luz dos corredores, né? E do elevador e da manutenção do prédio, que são os custos coletivos, né? Ou os custos condominiais. Essas coisas as famílias pensam muito, né? De estratégias para poder sustentar economicamente, viver naquele lugar. Né? Então, isso também tanto na 20 de novembro como na 2 de junho, isso foi pensado. E aí, aqui, a partir das necessidades, né, de habitabilidade, funcionalidade, acessibilidade, a gente vai pensando, então, a forma de intervir. E partiu deles também muito, assim, essa pauta da sustentabilidade. Na 20 de novembro falando, eles falavam muito, a gente quer sustentabilidade, até que a gente passasse a compreender que a sustentabilidade que eles falavam era ambiental, mas também era financeira. E tanto um prédio quanto o outro, a gente pensa nos espaços, pensando em áreas que tenham um retorno para o prédio comercial, ou então na 20 de novembro, quando se utiliza das placas de energia solar, para que possa vender o excedente de energia, então possa ter um retorno também para a sustentabilidade ambiental e financeira do prédio. Então, acho que... Pode falar, Carlita, te cortei, mas... Não, tranquilo. Aqui, então, é uma imagem da fachada do prédio, né? Na realidade, de novo, né? Aquela ressignificar, né? Esse prédio no centro de Porto Alegre. Então, é pensar que ele era um prédio para servir uma repartição pública e que a gente, né? A partir da intervenção do arquiteto
e do uso e da vivência das famílias, né, esse prédio, então, vai passar a ter uma outra cara. Hoje ele já tem um novo uso, faz 20 anos, né? Agora ele passará a ter uma nova cara. Nesse caso aqui, a gente não trabalhou com recursos do governo federal, nem do poder público, nem do governo municipal, nem do governo estadual. Na realidade, aqui a gente tem uma situação onde existe um conflito, né, entre os moradores e o governo do estado, e esse conflito está sendo mediado, está sendo, digamos assim, mediado dentro de uma estrutura do sistema de justiça, ou seja, tem um juiz que está ouvindo os dois lados e cada um vai ponderando como é que quer contribuir para solucionar esse conflito. No momento, as famílias estão oferecendo um valor e pedindo para que esse valor seja parcelado em várias vezes e que tenha um período de carência para eles poderem fazer as intervenções no prédio. Porque tanto o Estado como a juíza, o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles querem garantir que o prédio vai ser seguro, que aquelas instalações elétricas vão ser ajustadas, que as casas, que todos os apartamentos vão ter os banheiros, que a realidade que a gente mapeou, que a gente foi lá e mediu, identificou, ela vai ser transformada de acordo com o projeto arquitetônico que foi feito. Isso também é uma caminhada, né? Não é só um desenho, não é só um projeto, isso também é muito diálogo com os moradores, muito diálogo com o governo do estado, muito diálogo com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, enfim, é o arquiteto ali explorando, né, com o seu conhecimento, todos esses espaços para poder tirar um projeto do papel, né, porque a gente precisa que a arquitetura saia do papel e venha para a vida, principalmente nessas situações de que o tema é habitação para as famílias carentes, né. Um outro tema, não sei como é que está o tempo, né, mas que a gente trouxe aqui, é o tema do planejamento. Pode seguir, Carla. Tá bom. É o tema do planejamento das políticas públicas. Nesse caso, o escritório trabalhou, a gente trouxe aqui para demonstrar o trabalho que a gente fez para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, né? Então, desde 2008, existe uma lei, que é a Lei da Assistência Técnica, né? Que é uma lei que garante arquitetos para as famílias de baixa renda. Arquitetura pública e gratuita para as famílias de baixa renda. Uma lei, para ela sair do papel e vir para a vida, ela precisa ter recursos, ela precisa ter gente para operacionalizar ela, né? Ela precisa ter um lugar dentro da prefeitura, dentro do estado, para poder acontecer, né? Essa lei ela ainda não conseguiu isso, né? Desde 2008 ela existe, mas estamos todos, né, os arquitetos, os engenheiros também, as comunidades, tentando, os professores, né, de arquitetura também engajados, tentando fazer com que essa lei venha para a vida. Nesse intuito, então, em 2017, o Conselho de Arquitetura, 2016, o Conselho de Arquitetura passou a dispor 2% do seu orçamento para ajudar essa lei a sair do papel. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, né, porque o conselho, cada estado tem o seu conselho, todos eles conversam entre si. O de Santa Catarina fez uma licitação, porque eles pensaram o seguinte: olha, eu tenho esse dinheiro aqui e eu quero pensar o uso desse dinheiro de uma maneira mais estratégica no tempo. Eu quero pensar o quanto eu vou gastar nos próximos 3 anos por ano. E aí eles fizeram essa licitação, o Arquitetura Humana ganhou essa licitação e a gente foi lá, então, fazer esse trabalho para eles. O que era o trabalho? Primeiro era identificar as experiências de assistência técnica que estavam acontecendo no país e fora do país também. Então, a gente mapeou isso. Depois disso, a gente foi conversar, e aqui tem várias reuniões e oficinas, que a gente foi conversar com os atores, que a gente chama, né, com as pessoas de cada uma das regiões do estado sobre o tema da assistência técnica. Entender o que eles estavam fazendo, se eles achavam que isso tinha fundamento, que se isso podia ir para frente, como é que eles achavam que isso poderia acontecer. Então, foi um diálogo bem legal, né?
também exige do arquiteto urbanista, de novo, né, muito além do desenho, né, mas essa habilidade, esse conhecimento das políticas públicas, esse conhecimento dos atores que trabalham, que operam, né, que fazem a cidade, que dão vida para a cidade, desde do poder público até as famílias, a universidade, os empreendedores, as lojas de material de construção. Então, a ideia era olhar para esses agentes, né, e pensar a melhor forma de fazer essa lei sair do papel. Depois desse trabalho, a gente fez algumas oficinas, né, porque desse trabalho resultou uma cartilha, né, então, uma cartilha que orienta, assim, como é que a assistência técnica pode estar acontecendo, que é a cartilha aquela que a gente chama TIS, um direito em muitas possibilidades. Esse trabalho, ele foi o trabalho que nos deu o prêmio, né, de arquiteto do ano pela Federação Nacional dos Arquitetos, que a gente tem, nossa, muito orgulho, assim, e a gente é muito feliz, assim, de ter conquistado. Nem tínhamos a pretensão, né, a gente fez um trabalho de novo, assim, pensado passo a passo, discutido junto com o Conselho de Arquitetura, né, dialogado com todos os atores, para tentar chegar assim, num formato que ficasse acessível, né, para todo mundo, enfim, que trabalha com esse tema. Uma terceira ação do escritório que a gente também trouxe aqui, que tem a ver com a questão da arquitetura voltada para a transformação social, né, é o projeto do Sem Banheiro Não Dá, que a gente sai dessa escala do prédio, do urbano, né, a gente vem afunilando e chega lá na casa, eu sempre digo da Dona Maria, mas aqui é, no caso, a casa da Dona Catarina. Essa que aparece na foto aqui é a Dona Catarina. A lei de assistência técnica, ela, enfim, tem vários entendimentos, mas a ideia é levar a arquitetura para as famílias de baixa renda. No caso aqui, a gente trabalha dentro da unidade habitacional, né? Então, a Dona Catarina, ela mora numa vila aqui em Porto Alegre, como existem várias por aí, que é a Vila Pedreira, e ela está lá esperando a regularização fundiária, esperando chegar várias coisas na casa dela, e enquanto ela espera, e essa espera já levou a vida inteira da Dona Catarina, a Dona Catarina morou a vida inteira nessa casa, ela não tinha banheiro, né? O banheiro dela é extremamente inadequado, né? Como aparece na foto aqui, ela não tinha torneira, mas não saía água, né? Não tinha, o vaso sanitário também era problemático, não tinha chuveiro, as paredes sem reboco, né? Então, a gente sempre tem que olhar essas duas escalas, né? Os arquitetos falam muito de escala. E aí, essa ação que foi junto com Engenheiros Sem Fronteiras, que é uma ONG, e com o Habitat para a Humanidade Brasil, né? Que é quem financiou essas ações. A ideia era a gente identificar os banheiros precários e fazer o projeto e a execução desse projeto para tentar qualificar o banheiro dessas famílias. Então, aqui tem uma foto do antes e do depois do banheiro da Dona Catarina. E, Carla, né, desculpa te interromper, a gente está logo se encaminhando para o finalzinho da nossa live. O papo está muito bom, como sempre passa muito rápido. Eu não sei se vocês querem, de repente, já ir encerrando, gurias, fazer algum comunicado. A gente tem só mais alguns minutinhos. Tá bem. Já estamos bem encerrando mesmo. A gente está bem encerrando, a gente está entrando aqui numa questão mais do patrimônio, que é, digamos assim, a cereja do sorvete, ou um princípio da intervenção nessas pré-existências, e eu vou deixar a Lula falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente já está encerrando. Pode ser, Lolita? Então é isso, gente. Eu acho que a gente, na verdade, trabalhando quando a gente fala de pré-existência, de habitação de interesse social, de atuar na cidade, então a gente também traz essa frente do patrimônio histórico. E é o que traz muito ali, o exemplo, por exemplo, da 2 de junho, da 20 de novembro, que também são prédios, que são pré-existências bem antigas, e que a gente tem que pensar em como intervir, como trabalhar com elas e como compreender as características específicas, especiais delas, tanto de materialidade, que vai mudando de acordo com o tempo. Passou 50 anos, a materialidade muda, então a gente tem um estudo para compreender esse espaço. Então tem a frente do escritório também, que é a frente do patrimônio, e que a gente acaba conectando com a habitação de interesse social, uma coisa vai ligando a outra. Acho que meio que dando uma fechada, assim, tipo, para não ir muito além, assim.
Oi, aqui A tem gente uma... também tem as atuações, assim, as atuações nas edificações interiores. Nós temos diversas frentes, assim, que são, às vezes, não é a cara principal do escritório, que as pessoas reconhecem, tanto que vai, principalmente a questão a habitação de interesse social chama muita atenção dentro do escritório, é o que as pessoas mais procuram compreender, entender, mas tem outras frentes dentro do escritório que a gente atua. Acho que é isso. Para finalizar, esse é o último slide, né? Então, a gente coloca, assim, que diante, né, de uma das maiores desigualdades do mundo, nós precisamos compartilhar saberes e técnicas, né? A gente coloca isso porque, como a gente mostrou aqui, a arquitetura humana nunca faz um projeto sozinho, a gente está sempre em diálogo, né, com os outros saberes, né, com os saberes das comunidades, os saberes de quem vai usar o espaço, os saberes de quem vai morar, né? A gente precisa garantir e defender direitos, né, o direito à moradia, o direito à cidade, a saúde, né? Uma moradia adequada tem tudo a ver com a saúde das pessoas. Para isso, a gente precisa de políticas públicas fortes, precisamos de muitos de nós, né? A gente precisa de todos, né, para poder fazer essa transformação assim que a gente se propõe. E a arquitetura e o urbanismo, ela tem tudo a ver com isso, né? Por mais que nem todo mundo tenha essa compreensão, a gente sempre gosta de levantar essa bandeira. A arquitetura e o urbanismo tem tudo a ver com isso. Acho que com isso a gente encerra a fala e já agradece em nome do escritório. Muito obrigada. Que ótimo, Gurias, que ótima mensagem, né, para encerrar o nosso primeiro evento do Summit Arquitetura. Eu fiquei escutando vocês falando, enfim, achei tudo muito legal. E queria aproveitar e perguntar se o pessoal quiser saber mais sobre o escritório de vocês. Vocês certamente estão na internet, quais são os canais de vocês? Nós temos nosso site, que é ah.arque.br. Também podem entrar em contato por e-mail, Facebook, Arquitetura Humana, Instagram, ou e-mail, contato@ah.arque.br. Só entrar em contato que a gente está sempre disponível a conversar e a bater um bom papo, assim. Que ótimo, a gente fica super feliz por vocês terem aceitado o convite e por se mostrarem tão abertos. Então, vou encerrando a nossa live, o pessoal está ali no chat comentando que já encontrou vocês, que achou a palestra muito boa. É isso aí, gente. Obrigada por terem participado. A gente vai ficando por aqui. Logo mais, às 8h30, a gente tem mais uma live para dar seguimento ao nosso UC Summit de Arquitetura. Boa noite.